Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe nesse dia. Deus te abençoe esse tempo agora de reflexão na palavra de Deus. Quero compartilhar com você hoje um texto que está lá em Atos, capítulo de número 2, lá no versículo 36. Atos, capítulo de número 2, versículo 36. Enquanto você acha aí, pega a sua Bíblia. Acho que você já pegou, né? Você já se prepara para o culto, com certeza você já está com sua Bíblia na mão. Atos capítulo 2, versículo 36 diz assim: Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse é um texto que está lá em Atos capítulo 2. Esse texto começa, na verdade, né, com a descida do Espírito Santo. Quando o povo está ali, os cristãos estão reunidos no cenáculo, o Espírito Santo desce naquele lugar, eles começam a falar uma língua diferente, há sinais sobre a vida deles, e a multidão que estava ali, que não conhecia Jesus, que não estava, né, a par da vida com Deus, eles começam a questionar, dizendo: olha, esses homens estão bêbados. Esses sinais, essas coisas estranhas que eles estão vendo aí, é porque estão bêbados. Pedro, então, se levanta e diz: olha, não tem nada a ver, não há bebedeira nenhuma, porque é 9 horas da manhã ainda. Ninguém aqui bebeu e nem vai beber. O que acontece aqui é a promessa que está lá no livro do profeta Joel, tá? Quando Deus diz que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. É isso que está acontecendo aqui. E começa a evangelizar aquela multidão. Pedro, aquele Pedro que nós conhecemos, que negou Jesus, que se escondeu, né? Que fez uma série de coisas, agora ele é o primeiro a se colocar aqui num lugar alto e pregar para o povo. E ele prega realmente com o coração ali. E aqui no versículo 36, ele termina o seu discurso dizendo que esse Jesus, a quem o povo, né, e os romanos e os judeus tinham crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. E a partir do versículo 37, fala o que acontece com o que acontece com essas pessoas que ouviram a pregação de Pedro. Né? O que aconteceu com elas a partir do momento que Pedro pregou. Né? E nós lemos aqui que o coração foi compungido, né? E elas foram batizadas, e nesse dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas, ou 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas nesse dia. E depois fala um pouquinho de como essas pessoas viviam depois da conversão. Ontem à tarde, conversando com uma pessoa, ela me fez uma pergunta bem interessante e que é uma pergunta até difícil de responder. A pergunta foi a seguinte: pastor, existe ainda hoje conversões genuínas como antigamente? Essa foi a pergunta. Né? A princípio, a gente pode até dizer, claro, sim, a todo momento. Mas será que isso é real? Porque há uma grande diferença entre conversão e adesão.
há uma grande diferença entre a pessoa se converter a Cristo ou ela aderir a uma igreja. E às vezes, embora a diferença seja muito grande, espiritualmente falando, mas fisicamente a gente quase que não percebe. A pessoa começa a vir à igreja, ela começa a se envolver na igreja, ela começa a se envolver nos ministérios da igreja e dá a impressão que ela realmente se converteu. Mas quais são os sinais de uma conversão genuína, de uma conversão verdadeira? De uma pessoa que realmente se converte a Jesus? Quais são os sinais da vida dela? Como é que a gente pode identificar isso? Né? E eu queria falar um pouquinho disso hoje, baseado nesse texto, quais os sinais da conversão verdadeira e a conversão genuína. Aqui eu vou citar 14 sinais, e eu queria que você, a partir do momento que eu começar a falar os sinais, eu vou citando um por um, você fosse fazendo um checklist na sua vida. Ver se aquele sinal está na sua vida ou não. Se ele está presente ou não. E no final dessa palavra, eu queria que você fosse bem sincero com você e você tomasse uma atitude dizendo, olha, eu realmente me converti ao Senhor ou eu não me converti. Eu apenas aderi a uma igreja, né, eu me tornei um evangélico, mas conversão verdadeira ainda não aconteceu na minha vida. E quem sabe hoje, meu irmão? Hoje Deus pode, através dessa palavra, desses sinais, mostrar para você a sua real situação e quem sabe hoje possa ser o dia da sua verdadeira conversão. Então eu quero aqui, não estou dizendo que você é convertido ou não é convertido, não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui citando para você sinais que a palavra nos mostra de uma verdadeira conversão a Cristo. Tá? Então, no final, eu quero que você não precisa responder para mim, você não precisa mandar um WhatsApp, pastor, estou convertido, pastor, não estou convertido. Eu não quero saber. Isso é entre você e Deus. É você que tem que resolver isso entre você e Deus. A minha função aqui é mostrar para você os sinais de uma verdadeira conversão. Primeiro sinal aí, meu irmão, está aí no versículo 36. Quando Pedro prega, e termina a sua pregação, diz o texto que ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram, o que é um coração compungido, meu irmão? É um coração dilacerado, é um coração profundamente envergonhado e arrependido. Porque uma das bases da conversão, meu irmão, a base principal, um dos pilares, é arrependimento. Sem arrependimento não tem conversão. Não existe conversão se não houver arrependimento. E para haver arrependimento, eu preciso estar envergonhado dos meus pecados. Eu preciso entender que aquilo que eu estava fazendo era muito ruim, que aquilo me separava de Deus, que Deus não se agradava daquilo, e aquilo então me envergonha, o meu coração fica envergonhado. Eu fico com o coração quebrado, compungido, dilacerado, arrependido. E eu quero fazer alguma coisa para mudar essa situação. E foi o que aconteceu aqui. Eles dizem assim, olha, ouvindo essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro, o que a gente faz? Você falou e a gente entendeu. Né? Nós somos mal com Deus, nós agimos errado, nós ajudamos a crucificar Jesus, nós não cremos nele, né? Nós vivemos até hoje nos nossos pecados, mas o que a gente pode fazer para mudar? A gente quer mudar. Então o primeiro passo de uma conversão genuína, o primeiro sinal é arrependimento. Aquilo que eu fazia já não me agrada mais. Eu não sinto prazer naquilo que eu fazia mais. Aquilo é ruim, aquilo me faz mal. Eu quero tirar aquilo da minha vida. Eu quero zerar essa parte, eu quero ter um novo começo, eu quero uma vida nova. Eu não quero mais viver daquele jeito que eu vivia. Esse é o primeiro sinal. Se você ainda tem prazer na vida que você vivia, se está tudo bem, se você não se envergonha das coisas que você fazia, está tudo tranquilo, opa, você deu um sinal vermelho para você aí. Porque o primeiro passo, o primeiro sinal de uma pessoa convertida, o primeiro sinal da conversão é arrependimento genuíno. Se você não se arrependeu, então você não se converteu ainda. Há um segundo passo. É um desejo, uma decisão, é uma procura decidida para obedecer a Deus. Você quer conhecer a Deus, você quer mais, você quer saber
O que eu faço agora? Foi exatamente isso que eles fizeram. Eles podiam ter ouvido aquela palavra de Pedro e dito, olha Pedro, você prega muito bem, foi muito bom. Mas agora há uma decisão. Eles querem saber o que é que vai acontecer. O que é que a gente faz? Nós queremos saber o que é que a gente faz. Nós queremos tomar uma decisão. Nós não queremos ouvir a palavra e essa palavra mexer com o nosso coração, mas não mudar nada na nossa vida. Tem que haver uma mudança e nós queremos essa mudança na nossa vida. Ela é importante para nós. Nós queremos. Pedro, o que é que nós precisamos fazer? Né? E respondeu Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. E há uma consequência, há uma continuidade à pregação da palavra. Bom, a pregação da palavra, quando ela fica só na pregação da palavra, não aconteceu nada. O importante da pregação é quando depois da pregação existe uma atitude. Tá? Isso para quem está se convertendo nesse momento ou para aqueles que são convertidos há 20 anos. Toda vez que você ouve uma mensagem, toda vez que você ouve uma pregação, seja aqui no vídeo, seja lá na igreja, seja onde for, aquela mensagem tem que transformar a sua vida. Você precisa tomar uma atitude em relação à palavra pregada. Aquilo precisa mudar algo na sua vida. Se não mudou nada, então não teve efeito nenhum sobre a sua vida. Aquela palavra não teve benefício ou serventia nenhuma para você. Ela só tem benefício e serventia quando você ouve a palavra, ela entra no seu coração, o Espírito Santo fala com você, mostra algumas coisas, algumas áreas onde você precisa mudar, ou alterar, ou fazer, ou deixar de fazer, ou começar a fazer, e você põe isso em prática. Isso é transformação de vida. Isso é a palavra agindo. Só a palavra pregada e guardada no coração não mudou nada. Não houve transformação nenhuma. Né? E essa palavra de Pedro mudou o coração daquelas pessoas. Eles tomaram uma firme decisão que eles queriam uma vida nova. Eles não queriam mais ser aquele povo até aquele dia. Eles não queriam uma vida como eles tinham levado até aquele dia. E ali tinha pessoas de 20 anos, 30, 50 e 70 anos. Não eram só jovens, não eram só velhos. Eram pessoas de todas as idades. E eles decidiram naquele dia que eles não queriam mais ser os mesmos e nem ter mais aquela mesma vida. Eles queriam uma vida nova, porque é isso que Pedro estava falando, que Jesus dava uma vida nova para eles. Tá? Então, segunda sinal aí de uma conversão genuína é uma firme decisão de mudança de vida. Terceiro sinal, ele diz assim, ó, versículo 41. Versículo 41 diz assim, ó, então os que creram aceitaram a palavra. Né? O terceiro sinal é a aceitação da palavra de Deus. É quando eu me converto, eu começo a entender que a palavra de Deus agora vai ser o guia da minha vida. Que a minha vida agora ela não vai ser mais moldada pelo signo. Né? Eu não vou ficar mais todo dia de manhã indo lá, porque eu sou Sagitário, deixa eu ver o que o Sagitário... O que o signo de Sagitário tem para mim hoje, os planetas, eu não vou mais para o horóscopo, eu não vou mais para isso ou para aquilo. Agora a minha vida ela vai ser levada, né? Eu vou encaminhar a minha vida segundo o padrão da palavra de Deus. Eu vou aceitar que a palavra de Deus agora ela vai ser o guia, a direção para a minha vida. Né? Eu vou entender que a palavra de Deus agora ela vai ser, né, o meu alimento diário. Todos os dias eu vou me alimentar dessa palavra. Essa palavra vai encher o meu coração. Essa palavra vai preencher o vazio. Essa palavra ela vai eliminar as dúvidas que eu tenho na minha vida. Essa palavra vai me dar esperança. Essa palavra vai me dar alegria. Essa palavra vai gerar em mim, né, uma nova pessoa. Eu vou ser transformado pela palavra de Deus. E a palavra também ela vai me limpar. Ela vai fazer uma ação de limpeza na minha vida. Ela vai ser o sabão Omo ou Veja na minha vida. Ela vai limpar a minha vida. Então, terceiro sinal aí. Eles aceitaram a palavra do Senhor como real e como verdadeira. Tem um monte de gente que não aceita a Bíblia como real e verdadeira. Tem um monte de gente que usa a Bíblia, mano, de várias formas, como caixinha de promessa, né? Abre lá em qualquer lugar, pega uma promessa, ou pega texto fora de contexto. A palavra de Deus, ela é inteira, ela é de Gênesis a Apocalipse. Toda ela é para nós, toda ela serve para nós, toda ela deve ser crida.
Eu não posso separar palavras que eu gosto e que eu não gosto. Não, isso aqui eu gosto, isso aqui eu creio, não, isso aqui eu não creio, isso aqui é exageros. A Bíblia é completa. A Bíblia não tem erro. Ouvi uma frase boa essa semana, alguém dizendo o seguinte: eu li a Bíblia e encontrei um monte de erros em mim. A Bíblia revela os meus erros, não os erros da Bíblia. A Bíblia não tem erro, mas a Bíblia revela os meus erros. Então esse povo aqui, o terceiro sinal da conversão deles é que eles aceitaram a palavra do Senhor. Quarto sinal de uma pessoa genuinamente convertida: eles aceitaram e pediram o batismo. Pedro diz aqui, na primeira coisa vocês precisam, versículo 38, Pedro, arrependei-vos e logo depois do arrependimento, que é o primeiro sinal, vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus. O batismo é algo sério, batismo não é brincadeira, batismo não é algo que você pode, opcional na palavra de Deus, não, batismo é extremamente necessário para a vida cristã. E um crente convertido, uma conversão genuína, ele deseja e almeja o batismo. Não é algo para ser deixado para depois, não é algo que você pode dizer, acho que isso não precisa não. Precisa sim, é necessário. Há um outro texto aqui na Bíblia de um homem chamado Filipe, um evangelista. Um dia ele estava pregando em Samaria para uma grande multidão e Deus disse para ele assim: Filipe, saia daqui, eu quero que você vá para uma região, tá? Longe, uma estrada que está deserta, eu quero que você vá lá. E Filipe, orientado pela direção de Deus, foi até aquela estrada e realmente ela estava deserta, não havia ninguém naquele lugar. E quando Filipe olhou, lá vinha uma carroça e um homem sentado em cima, um etíope, e esse homem vinha vindo um livro, estava o Velho Testamento ali, uma Bíblia, e Filipe perguntou: você entende o que você está lendo aí? E aquele homem disse: como é que eu vou entender? Não tem ninguém que me explique. E convidou Filipe subiu na carroça, aquele homem estava lendo Isaías 53, e Filipe começou então a explicar para ele do que se tratava, que aquele capítulo de 53 de Isaías falava do Messias, daquele que havia morrido em Jerusalém, crucificado e ressuscitado, e evangelizou aquele homem em cima da carroça. E de repente, num dado momento, aquele homem olhou e à beira da estrada havia uma pequena lagoa, e aquele homem disse assim: eis ali água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe disse: você crê? Ele disse: eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, vamos agora. Desceram e Filipe batizou aquele moço, e quando saíram da água, Filipe foi arrebatado, foi levado para outro lugar, e aquele homem seguiu em paz para a sua terra. Mas olha que interessante, aquele homem se converteu em cima de uma carroça e meia hora depois ele pede o batismo. Ele diz: o que impede que eu seja batizado? Filipe diz: nada, se você crê, nada te impede, vamos batizar você agora. Então o batismo é um sinal, todo crente precisa ser batizado. O batismo não é um negócio que você demora 10 anos para fazer, não. O batismo é 2 meses, 3 meses, 4 meses, no máximo. Precisa haver esse desejo no coração, as pessoas precisam querer batizar. Porque é importantíssimo, é um testemunho público. Você está dizendo com o seu batismo que você já não pertence mais a esse mundo, que aquele velho homem morreu, ressuscitou um novo homem, uma nova criatura, um homem de Deus agora. Você está dando um testemunho público. Ele é tão importante, mas tão importante, meu irmão, que o próprio Jesus, que não precisava porque não tinha pecado, foi lá e se batizou. A contragosto de João Batista falou: eu não tenho como batizar o Senhor, é eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Jesus falou: João, deixa quieto por enquanto, me obedeça, me batize. Porque eu preciso mostrar para o povo que isso é extremamente importante, o batismo. E eu quero passar pelo batismo para mostrar para eles que eles precisam ser batizados. É uma ordenança importantíssima da palavra de Deus. Então, meu irmão, se você não é batizado, se você ainda não é convertido, se converta a Jesus e não negue o batismo, não fuja dele, porque o batismo é extremamente importante para a tua entrada no céu. Pastor, batismo salva? Não. Mas a falta dele, se houver condições de batismo, você não se batizar, ele pode interferir sim na sua entrada no céu. Porque a Bíblia diz, Jesus fala, que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também vou me envergonhar dele diante de Deus. Então, quando você tem condições de batismo e não se batiza, meu irmão, tem alguma coisa errada. Quando há possibilidade e você não quer, ou você não está crendo, ou você não acha necessário, ou ele não é importante para a sua vida, ou você não acredita na palavra de Deus, alguma coisa está errada.
Então você precisa rever o seu conceito sobre batismo e ver o que é que está acontecendo aí. Quinto sinal aí. Versículo 42 diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Há uma palavra importante aqui: perseverança. Uma pessoa convertida de verdade é uma pessoa que persevera. Ela continua. Ela não para. Ela não para no primeiro culto que ela assistiu. Ela não para no primeiro mês. Ela continua, apesar das dificuldades. E as dificuldades são muitas, mas são muito pequenas em relação a essa época aqui. Nessa época aqui, a primeira coisa que acontecia, elas eram expulsas de casa, as pessoas que se convertiam. Elas passavam a ser perseguidas. Você pode olhar o exemplo do apóstolo Paulo. Quando ele se converte em Atos capítulo 9, lá no caminho de Damasco, ele tem que fugir de Jerusalém porque ele ia ser morto. Só porque ele havia se convertido a Jesus. Ele não tinha cometido crime nenhum. Só porque havia se convertido. Mas essas pessoas, mesmo com essa perseguição, mesmo com o risco, agora eram pessoas que eram consideradas párias da sociedade, eram pessoas que não era considerada mais pessoas, o judeu comum, eles eram considerados pessoas que não tinham mais valor, mesmo apesar disso, eram deserdadas, elas perdiam direito à herança, eram expulsas de casa, mesmo com tudo isso, elas perseveravam, elas não desistiam de Jesus, porque elas tinham encontrado o verdadeiro tesouro, e elas não deixavam mais Jesus por nada desse mundo, e algumas delas, ou várias, foram levadas à morte. E mesmo ali diante da morte, elas não negaram Jesus, e elas preferiram morrer a negar o nome do Senhor. Isso é perseverança. Hoje em dia nós não temos toda essa situação, principalmente no Brasil. O máximo que acontece quando você se converte é a família dizer que você ficou doido, os amigos dizer que você ficou louco, que você é bobo agora, alguma coisa desse sentido. É o máximo que acontece. Ninguém aqui é trucidado, ninguém aqui é fuzilado porque se converteu. Isso não acontece. Aqui no Brasil, não. Mas você sabia que no Paquistão, e não só no Paquistão, como a Índia e vários países lá do lado de lá, uma pessoa muçulmana que se converte ao cristianismo, imediatamente ele é expulso de casa. Em alguns casos, a família até mata. Há uma história os paquistaneses nos contaram, de um moço que se converteu e a família mandou matar. E ele teve que fugir por muito tempo. Inclusive, atiraram nele com uma metralhadora e ele quase morreu. Ele caiu do terceiro andar. Só Deus tinha tinha algo para esse moço, uma promessa para a vida dele e guardou. Mas ele não desistiu de Jesus com tudo isso. Mesmo com essa perseguição, ele não desistiu. Ele continuou servindo ao Senhor. Então, aqui no Brasil, meu irmão, o máximo que vai acontecer com você é você ser ridicularizado. É o máximo. Mas você precisa perseverar. Perseverar. Não pare no primeiro culto, não pare na aceitação de Jesus, não, continue, persevere. E esse é o quinto sinal. O sexto sinal é que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles perseveravam na palavra de Deus. A palavra de Deus não era algo secundário, mas era algo primário. Eles buscavam, eles queriam conhecer mais. Se tinha ensinamento todo dia eles estavam lá. Quando eu me converti, eu não tinha Bíblia e eu estava desempregado, sem dinheiro. E os primeiros 10 dias eu fui na igreja sem Bíblia, porque eu realmente não tinha uma Bíblia. E um irmão abençoado lá, eu lembro até o nome dele, Cícero Feitosa, ele viu que eu não tinha Bíblia e ele perguntou para mim: você não tem uma Bíblia? Eu falei: eu não tenho. Ele falou: olha, você precisa comprar uma. Eu falei: eu só estou esperando arrumar um emprego primeiro, que eu estou desempregado. E aquele moço pegou a Bíblia dele, uma Bíblia excelente, nova, uma Bíblia de estudo, bonita. Não era uma sucata, não. Pegou a Bíblia dele e me deu. Eu falei: olha, vou dar a minha Bíblia para você. Bom, e a primeira coisa que eu fiz, assim, 10, 15 dias, eu já li os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque eu queria conhecer Jesus, eu queria saber quem ele era. Eu vi o pastor falando de Jesus e contando milagre e contando aquilo. E eu queria conhecer mais, eu queria saber quem era. E em 15 dias eu li os 4 evangelhos. Eu vou perguntar uma coisa para você, meu irmão. Você tem 10, 15 anos, você nunca leu um evangelho na vida ainda.
Você nunca leu os 4 evangelhos. Você não conhece Jesus porque nunca leu. Não dá valor à palavra de Deus, não dá valor ao ensino, não dá valor ao ensino dos apóstolos. Quando tem um estudo bíblico, você não aparece. Quando tem uma escola dominical e o assunto é super importante, você também não vem. Né? Tudo que se relaciona a ensino, você não quer saber. Você não pega a Bíblia para ler. Não lê um livro, não quer saber. Fica só com a palavra de domingo à noite. E você acha que isso é suficiente para você ser um crente forte. Um crente vitorioso. Só com a palavra de domingo à noite. Eu vou dar um conselho para você. Faz o seguinte. A partir de hoje, você comece a jantar só no domingo à noite. O resto da semana você não coma nada. Não tome café da manhã, não almoce, não jante, nem um dia da semana. Você coma apenas no domingo à noite. Faça uma boa refeição no domingo à noite e veja o que acontece com a tua vida, com o teu físico, com o teu corpo. Pastor, não vou aguentar, eu vou morrer. Exatamente isso. O que acontece com um crente que só vai na igreja uma vez por semana, domingo à noite, e só fica com a palavra do domingo à noite. Você morre, você fica fraco, você fica esquelético. É assim que funciona. Você precisa se alimentar todos os dias. Você precisa a palavra todos os dias. Você não pode perder oportunidades que a igreja oferece de ensino. Você não pode perder. E a igreja oferece oportunidade de ensino. A igreja oferece. Você precisa estar lá. Você precisa parar de arrumar desculpa, parar de arrumar compromisso para o dia do Senhor. Parar de arrumar desculpa, porque eu não vou, porque... Pare de arrumar desculpa. E vá para a igreja, vá para a escola dominical e vá aprender a palavra de Deus. Tá? E todos os dias, faça um compromisso com Deus. Pegue a palavra, estude. Leia os evangelhos. Leia os 4 evangelhos. Saiba quem é Jesus. Pare de conhecer Jesus pela boca dos outros. Vá conhecer Jesus com a sua própria experiência. Vá lá para a palavra e leia a Bíblia. Veja os milagres de Jesus. Você pode dizer, eu li. Aí você fala o que para os outros? Não, o pastor falou domingo lá, o pastor falou. Você só fica naquilo que o pastor falou? Você precisa ser como o crente de Bereia. A palavra de Deus diz que os crentes de Bereia não se contentavam em ouvir apenas o que Pedro pregava, ou o que Paulo pregava. Mas eles iam lá na Bíblia saber se aquilo era realmente verdade, o que Paulo estava falando. Eles iam confirmar, conferir, conheciam. E se Pedro falasse alguma coisa errada na igreja de Bereia, alguém se levantava, ó Pedro, está escrito isso não. Lá não está escrito isso não, lá está assim, assim, assim. Seja um crente de Bereia. Deixa de ser um crente devagar. Deixa de ser um crente preguiçoso. Deixa um pouco as redes sociais e vá para a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus tem compromisso com a sua palavra, mas a Bíblia não tem compromisso com o Facebook, a Bíblia não tem compromisso com o WhatsApp, a Bíblia não tem compromisso com o Instagram. A Bíblia tem compromisso, Deus tem compromisso com a sua palavra. E Ele diz que Ele zela para que ela se cumpra. Então deixa um pouco essas coisas aí e vá ler a palavra de Deus. Vá se alimentar da palavra. Há um 7º sinal aí, ainda sobre perseverança. Diz que eles perseveravam na comunhão. Eles tinham comunhão com os irmãos. Eles não eram aquele tipo de crente, meu irmão, que vai na igreja uma vez por semana e que chega quando o culto já começou e sai um pouquinho antes do final do culto, que não cumprimenta ninguém, que não conversa com ninguém, que não conhece ninguém. Eram pessoas que tinham comunhão, que se envolviam. Mas pastor, eu não gosto de me meter na vida dos outros. Ninguém está mandando você se meter na vida dos outros. O que a Bíblia está dizendo é que você precisa ter comunhão. Você precisa conhecer um pouco da vida dos outros. Porque as pessoas têm problemas, como você também tem. A Bíblia diz que eu preciso ajudar um irmão a levar a carga dele. Eu só posso levar a carga dele se eu conhecer a carga dele. A Bíblia diz que eu preciso orar uns pelos outros. Como é que eu vou orar por você se eu não sei o que acontece na sua vida? Se eu não me importo. Nós temos uma igreja, meu irmão, de 50 pessoas. De vez em quando eu fico de boca aberta quando eu cito o nome de alguém que já está na igreja há 6 meses e a pessoa diz, quem é, pastor? Quem é essa pessoa? Ah, eu não conheço. Você não conhece, está 6 meses na igreja e você não sabe o nome. Sabe por quê? Porque você não se importa. Você não se importa em conhecer, você não se importa em saber quem é, você não se importa em saber os problemas que ela tem. Por isso que você não sabe o nome. Então, a partir de hoje, comece a se importar. Comece a perseverar na comunhão. Isso é amor, isso é camaradagem fraternal, tá?
porque as pessoas têm os seus problemas, como você também tem. E a gente só pode ser igreja, a gente só pode ser congregação, a gente só pode ser um corpo se um souber do problema do outro. Quando eu bato aquele dedinho, aquele último dedinho no pé que não serve para nada, a não ser de vez em quando acertar a quina da cama, quando eu bato ele, meu irmão, meu corpo inteirinho fica sabendo, inteirinho, que eu bati e que ele está machucado e que ele está doendo pra caramba. Assim é o corpo. A Bíblia, Jesus fala que a igreja é um corpo. Quando um machuca, todo mundo sofre. Então pensa nisso. Antes de você se isolar na sua vida, ficar aí quietinho, achando que você pode servir a Deus sozinho, não pode não, irmão. Não pode não, porque o céu é um lugar de comunhão. Como é que você quer ir morar no céu? Você não quer ter comunhão na terra, vai querer ter comunhão no céu? Então é melhor você não ir para lá não, vai para outro lugar. Pede um lugar separado para você, sozinho. Céu só para você. Porque no céu é lugar de comunhão. A real é essa. Então se você não gosta de comunhão, se você não gosta de gente, nem vá para o céu. Mude de endereço. Vá para o inferno. Lá você vai ficar sozinho no seu canto, chorando suas dores e reclamando lá do fogo. Lá você vai ficar só. O inferno é lugar de solidão. Onde você só vai olhar os seus problemas. No céu é lugar de comunhão. E igreja, meu irmão, é lugar de comunhão. E você precisa, em nome de Jesus, aprender a se misturar, a se envolver. Então comece a fazer isso. Comece a perseverar aí na comunhão. 8º sinal de uma conversão genuína. Eles perseveravam no partir do pão. Diz que eles visitavam um ao outro. Aqui continua ainda o tema comunhão. Eles perseveravam no partir do pão. Isto é, eles iam na casa um dos outros. Ou chamavam alguém para vir na sua casa. E a Bíblia fala que a comunhão aqui é no partir do pão. Não era lasanha, não era lagosta, não era camarão, não era picanha. Era pão, era alimento comum, era um simples. É você chamar alguém para ir na sua casa, irmão, você servir um café. Simples, toma um cafezinho. Ninguém está mandando você chamar para servir aquela super janta. Quando você chama, você vai na casa dos outros, você não precisa ir lá esperando que você vai ter uma super janta. É um cafezinho, um bolinho lá, bolo de caixinha. Simples. O importante desses encontros, irmão, não é a comida, mas é o tempo que se passa junto. É os testemunhos que se contam, é as bênçãos que se contam, ou é o choro que se chora junto. Quando um ou outro diz e conta os seus problemas, vocês podem chorar junto e orar junto. É isso que vale a pena. É isso que enriquece uma visita. Não é quanto de comida teve nessa visita. É isso que a Bíblia está dizendo. Isto é visitando e comendo junto singelamente. A Bíblia usa a palavra pão referindo-se à comida mais simples. Não banquete. Comida simples. Mas o importante é a comunhão. Que é a comunhão. Pastor, eu não gosto que ninguém venha na minha casa. Não gosto também na casa dos outros. Eu volto a repetir para você, meu irmão. Você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Está no lugar errado. O crente, ele tem comunhão. Ele quer ter comunhão. Ele quer andar com aqueles que andam com Jesus. Ele quer andar junto. Porque essa comunhão é gostosa. E vou além aqui, meu irmão. Comunhão aqui, receber um na casa do outro, não é para ficar fritando o irmão, não. Não é para ficar falando mal da vida dos outros. É para você sentar e contar as bênçãos. Contar testemunho e falar das coisas de Deus. É para isso. A comunhão é para isso. Há um outro sinal aí. 9º sinal dos que têm uma conversão genuína. Perseveravam na oração. Versículo 42 fala isso. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Bom, o crente precisa separar tempo para orar a Deus. O crente precisa ser perseverante na oração. E perseverante tem duas ideias aqui. Primeira perseverança de oração, é você orar todo dia. Todo dia você tirar um tempinho para orar. Seja na hora de dormir, de manhã, meio-dia, de noite. Não sei que hora que você faz isso, mas tire o tempo para orar. Ore por você, ore por sua família, ore pela igreja, ore pelos irmãos da igreja, ore pelos seus familiares que os converteram, ore pelos governantes, ore pela sua cidade. Ore por todo mundo. Deus vai colocar aí motivos de oração para você orar. Isso é fácil. Motivo que não nos falta. Mas há uma segunda ideia nessa palavra perseverança. É você perseverar numa oração sempre. É você pedir algo para Deus, você colocar algo diante de Deus e você perseverar naquilo todos os dias.
Se é a conversão do seu marido, se é a conversão da sua esposa, se é a conversão dos seus filhos, se é a transformação da sua família, todo dia você vai lá, e todo dia você repete, e todo dia você pede, significa que você está perseverando naquele propósito. A Bíblia fala de uma mulherzinha, uma viúva que todo dia batia lá na porta do juiz. O senhor já julgou a minha causa? Disse, não. Amanhã eu volto. E no outro dia ela voltava de novo e batia lá, e o juiz saía da janela. O senhor já julgou a minha causa? Não. E ela voltava no dia seguinte, até que aquele juiz encheu, vou julgar a causa dessa mulher, não aguento mais. Você precisa ir todos os dias na presença de Deus e perseverar naquele pedido que você fez. Todos os dias. Ainda que seja demorado, ainda que demore um ano, ainda que continue insistindo. A Bíblia diz que toda vez que nós batemos, a porta vai se abrir. Todo aquele que bate, a porta abre. Todo aquele que pede, recebe, mas precisa pedir insistentemente todos os dias. Diz aqui o texto que eles perseveravam nas orações. Todos os dias estavam lá diante de Deus. Não importa se não aconteceu. Vamos pedir de novo. De novo. Até ver o que acontece. Até Deus dizer sim, não, ou então Deus desespere. Mas continue. John Wesley orou por um amigo. Pela conversão desse amigo. 30 anos. Todos os dias, John Wesley ia lá diante de Deus. Senhor, o fulano precisa se converter. Muda o coração dele. Toca ele, fala com ele, cria uma circunstância para que esse moço se converta. 30 anos! Mas depois de 30 anos de oração, John Wesley morreu. E aquele amigo, no enterro de John Wesley, se converteu. Você acha que ele foi tocado porque John Wesley morreu? Não, meu irmão. Os 30 anos de oração fizeram aquele moço ser transformado. 30 anos, vale a pena insistir. Então seja perseverante na oração. Há um outro sinal aí, 10º sinal aí, na vida de uma pessoa genuinamente convertida, é versículo 46, lá no finalzinho diz assim, tomavam suas refeições com alegria. Alegria é algo que é real na vida de uma pessoa genuinamente convertida. Alegria é alguma coisa real. Não tem uns crentes que dá medo de se olhar para ele. Tem uns crentes que dá medo. Você olha para a cara dele assim, você fica até com medo de se aproximar. Cara feia, amarrada, tristeza. Você nem chega perto. Cadê a alegria de Jesus? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Diz uma frase aí que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Aqueles crentes com cara de maracujá de gaveta. Aí você chega aí, como é que tá, irmão? Tô na luta. Graças a Deus você tá na luta, tá vivo. Os mortos não lutam, não, mano. Os mortos não lutam. Você tá lutando, que bom, graças a Deus. Você tá na luta, tá bom. Em nome de Jesus, deixa Deus encher o seu coração de alegria. A Bíblia diz que o Espírito Santo, uma das funções dele é trazer alegria ao nosso coração. Então seja alguém, irmão, que tem um testemunho de alegria. Quando você encontrar as pessoas, dê um testemunho de alegria, um sorriso. Só um sorriso já basta. Talvez um sorriso seu fale mais do que 1000 palavras suas. Talvez está faltando aí na sua família você ter alegria. Porque você fala de Jesus, mas a sua cara feia fala mais que as suas palavras. Encobre tudo o que você diz sobre Jesus. A sua cara feia, seu mau humor. Então, tire o mau humor da sua vida e deixe Deus encher seu coração de alegria. Essa é uma das características de quem é convertido. Porque quem é convertido, meu irmão, sabe que a sua vida está na mão de Deus. Quem é convertido sabe para onde vai. Quem é convertido sabe que qualquer problema que tiver, tem um advogado junto ao Pai que pode resolver. Por isso que a gente tem alegria. Por isso que a gente tem paz. Então seja aí um cristão alegre. Tire o mau humor da sua vida. 11º sinal aí. Versículo ainda 46, diz assim, eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Simplicidade. Singeleza quer dizer simplicidade, junto com pureza, junto com sinceridade, sem hipocrisia.
Uma pessoa genuinamente convertida, meu irmão, ela é simples. Ela não fica querendo aparecer. Ela não fica querendo ostentar. Ela é uma pessoa simples. Ela é uma pessoa que tem pureza no coração. Pessoa sincera. É uma pessoa, meu irmão, que não vive uma vida hipócrita, tentando aparecer o que não é, tentando mostrar o que não tem. Singeleza. Essa é uma característica dos verdadeiramente convertidos. Simplicidade. Simplicidade. Não interessa aqui se ela é pobre, se ela é rica. Não interessa. Não interessa. Eu conheço gente rica, tem muito dinheiro, mas é simples. E conheço pobre que não tem dinheiro nenhum, mas é metido, nariz empinado. Então seja simples, porque Jesus era uma pessoa simples, embora fosse o Filho de Deus, era a simplicidade de pessoa. Seja uma pessoa simples, seja uma pessoa, né, sem hipocrisia. Não, você não precisa ostentar o que você não tem, mostrar que você está num lugar que você nunca foi. Não, para com isso. E se você foi, graças a Deus que você foi, não precisa ficar ostentando, mostrando e isso e aquilo. Você não precisa disso. Não precisa. Então, a característica principal de um crente verdadeiramente convertido é simplicidade, é singeleza, é viver sem hipocrisia. Há um 12º sinal, que está ainda, versículo 47. Louvando a Deus. Uma característica de quem é realmente convertido, meu irmão, pessoa que louva a Deus. Ele louva a Deus com a sua vida. Louva a Deus com as suas atitudes. Louva a Deus com as suas ações. Louvor aqui não é ficar cantando o dia inteirinho o hino da Cassiane. Não é isso não. Louvor aqui é ter um coração grato. É ter palavra de louvor a Deus. É ser grato em toda e qualquer situação. É dizer para o Senhor, Deus, muito obrigado pelo que eu estou passando. Muito obrigado pela vitória que o Senhor me deu hoje. Muito obrigado porque hoje meu dia não aconteceu nada de interessante, mas eu estou vivo e estou bem no final desse dia. Muito obrigado porque o Senhor guardou minha família e ninguém ficou doente. Que bom! É você ter testemunho para contar das coisas simples da vida. Porque os crentes acham que tem que testemunhar só dos grandes milagres. Não, você pode testemunhar das coisas pequenas que Deus fez. Você pode testemunhar, meu irmão, das coisas que Deus aparentemente não fez. Como, por exemplo, hoje você acordou bem. Você poderia estar na lista daqueles aqui em Campinas, dos 480 mortos. Você não está, você está vivo. Graças a Deus por isso. Isso é um testemunho, é um privilégio estar vivo. Então o crente, irmão, convertido, ele sempre tem uma palavra de agradecimento. Ele sempre louva a Deus. Né? Mesmo nos dias ruins, mesmo nos dias difíceis, ele sabe louvar a Deus. Ele sabe agradecer, meu, por aquela rosa linda, mas ele sabe agradecer também pelo espinho que a rosa tem, porque faz parte da rosa. Né? Nenhuma rosa deixa de ter espinho, ela tem espinho, ela é linda, mas ela tem espinho. Né? Você está trabalhando, o serviço é duro, mas graças a Deus que você tem trabalho. Sempre há um motivo de louvor e gratidão a Deus, sempre há. E um crente convertido, ele sabe agradecer. Ele é um crente grato. Ele é um crente que louva a Deus. Ah, mais 2 sinais aqui. Eu deixei para o final. Eles são hiper importantes para você. 13º sinal. Reparação dos erros. Você levava uma vida do seu jeito, de qualquer jeito. Aí você vem para Jesus. Aceitou Jesus como seu Salvador. Se arrependeu dos seus pecados. Confessou os seus pecados. Agora é uma nova criatura em Cristo. Deus pegou tudo que você fez lá no passado, jogou tudo no mar de esquecimento. Tá tudo certo. Só que tem alguma coisa lá atrás, meu irmão, que a gente precisa resolver. Tem coisa que nós precisamos resolver. Que só o jogar no mar de esquecimento, embora para Deus esteja tudo em ordem, para os homens a gente precisa dar uma acertada. Por exemplo, se ficou devendo para alguém. Você estava devendo para fulano, se converteu. Deus jogou meus pecados no mar de esquecimento. Ótimo, graças a Deus por isso. Mas você precisa pagar aquela conta. Viu? Você precisa pagar aquela conta. Aquele dinheiro emprestado não entrou lá no mar de esquecimento, não foi jogado. A dívida está lá, você precisa pagar.
Tem gente que você magoou e precisa ir lá pedir um perdão. E é até um sinal de testemunho. Você vai lá e pede perdão, diz: olha, eu sou uma nova criatura em Cristo agora, eu vim aqui me arrepender e dizer para você que eu me perdoe, eu agi errado. Isso é um bom começo. Há um amigo meu, pastor, ele trabalha numa empresa, uma metalúrgica, ele trabalhou lá por muitos anos. Ele trabalhava na área de aferição de peças. E antes de se converter, ele, né, sempre que sobrava um jeitinho, ele pegava alguma coisa da empresa. Um dia era uma broca, um dia era uma chave de fenda, um dia era uma chavinha de boca. Né, ele ia pegando ali. Sobrava, ele enfiava no bolso, ninguém revistava na saída, não tinha revista. E ele foi levando aqui, ele foi guardando uma caixa em casa lá, e ele tinha bastante coisa em casa já. Até o dia que ele se converteu. Né, um domingo à noite, ele foi lá, encontrou Jesus, entregou sua vida para Jesus. Bom, na segunda-feira, ele olhou para aquela caixa, e aquela caixa mostrava para ele quem ele era, quem ele tinha sido até aquele momento. E ele entendeu que tinha que haver reparação. Ninguém precisou falar nada. Ele entendeu que precisava haver reparação do erro. E ele pega aquela caixa e vai para a empresa. E chega lá, põe na mesa do seu chefe. E o chefe olha e diz: o que significa isso? O que é essa caixa? Ele disse: está aí tudo que eu roubei da empresa, nesses anos que eu trabalho aqui. E o homem ficou assim até espantado, porque ele era uma pessoa super correta dentro da empresa. Ele disse: como assim? Disse: olha, sempre que eu tive uma oportunidade, eu levei uma chave, levei uma broca, levei isso, levei aquilo. Mas ontem à noite eu tive um encontro com Deus. E eu entendi que isso era errado e que isso era pecado. E eu quero resolver esse problema, eu quero reparar o erro. E se para reparar esse erro, o senhor precisar me mandar embora por justa causa, eu vou entender. E não vou ficar bravo com o senhor. Se o senhor quiser me mandar embora, é justo e eu aceito. Mas o que eu roubei está aí, estou devolvendo. Não falta nada. Aquele homem olhou para ele, olhou para a caixa. Disse: olha, esquece o assunto, volta a trabalhar. Está tudo certo. Não tem problema nenhum. Ninguém vai mandar você embora. Então Deus usa de misericórdia, mas quando a gente se arrepende. A Bíblia diz que quando a gente confessa o nosso pecado, Deus usa de misericórdia para conosco. Mas precisa haver reparação do erro. As pessoas precisam resolver esse problema. Não dá simplesmente para deixar as coisas lá atrás do jeito que a gente fez. Precisa acertar, precisa ir lá, precisa conversar. Precisa até para testemunho. Porque senão, lá na frente, talvez sejam coisas que você fez lá 2, 3 anos, 4, 5 anos passados. Você nem viu mais a pessoa. Né? Mas lá na frente, qualquer dia desse, você vai encontrar essa pessoa. E talvez você esteja numa rodinha, e você esteja testemunhando de Cristo, e aquela pessoa chegue nessa rodinha, e o seu testemunho vai cair por terra, porque aquela pessoa vai olhar e dizer: você se converteu, mas você continua me devendo até hoje. Você não pagou aquela conta que você me deve. Isso é muito ruim. E isso com certeza vai acontecer. Porque o mundo, embora seja muito grande, ele dá muitas voltas. Muitas. Então, repare o que de errado ficou lá atrás. Vá lá, converse com a pessoa. Se você pedir emprestado, não tem como pagar, vá lá e converse com ela. Diz: olha, você parcela, eu vou te pagando um pouquinho por mês. Né? Resolva isso. A reparação do erro é uma marca, é um sinal da verdadeira conversão. É uma marca. As pessoas precisam reparar os erros. E por último aqui, né? 14º sinal é abandono dos pecados. Há um texto que diz assim: ó, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Precisa abandonar o pecado. A Bíblia diz que o cara que roubava, ele não rouba mais. O cara que mentia, ele não mente mais. O cara que furtava, ele não furta mais. O cara que se prostituía, ele não se prostitui mais. Aquele que passava alguém para trás, ele não passa mais ninguém para trás. Acabou. Então precisa abandono do pecado. Se você não abandonar os seus pecados, então você não mudou de vida. Se você continua ainda na prática dos pecados antigos, não tem como você ser uma nova criatura. Não tem como você ter uma conversão genuína. Não funciona assim. Precisa deixar. Precisa acabar com isso. Né? Você precisa parar, deixar aquela vida de antes.
Aquela vida de pecado você deixa, não quero mais aquilo. Aquilo morreu para mim, agora uma nova vida. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil, porque às vezes o pecado está envolvido com o nosso trabalho. Está envolvido com o nosso trabalho. Tem gente que às vezes no seu trabalho, o seu trabalho é fechar negócio ilícito. Então às vezes você precisa deixar aquele trabalho. Mas eu vou viver como? Arruma outro. Mas deixe o erro. Não compartilhe mais. Ontem, meu genro estava falando daquele, acho que Rodolfo Abrantes, que era lá daquela banda Raimundos. E quando ele se converteu, ele não quis mais cantar. Porque aquela vida já não era mais para ele. E para isso ele teve que romper um monte de contratos. Envolveu muito dinheiro. E a banda inteira sofreu por causa disso. E houve até rompimento de amizades. E depois, ao longo do tempo, ele conseguiu consertar essas amizades com o grupo. Mas ele foi ali. Ele foi na ferida. Ele cortou o mal pela raiz. Não dá para a gente ficar negociando com o pecado. Não dá para dizer, olha Jesus, eu vou continuar no pecado por um tempo ainda, porque eu preciso. Não, precisa. Aquele que pecava não peca mais. O que roubava não rouba mais. Cessa ali. Pastor, como é que vai fazer? Não se preocupe que o mesmo Deus que teve poder para salvar a tua alma é o mesmo Deus que vai botar a tua vida em ordem, se você crer nele. Vai botar a tua vida em ordem. Ele vai criar uma oportunidade. Quando você realmente decidir sair e você quer mudança de vida, Deus vai dar um jeitinho e ele vai criar uma circunstância para te ajudar. Não vai ser fácil, mas fique tranquilo que Deus vai cuidar disso. Deus vai cuidar. Basta confiar nele. Porque o Deus que tira o povo do Egito é o mesmo Deus que cuida do povo no deserto. Tá? Não se preocupe. O Deus que tira o povo do Egito é o Deus que cuida do povo no deserto. Então esses são 14 passos aí. 14 sinais de um crente convertido, de uma pessoa verdadeiramente, genuinamente convertida. Aí eu mandei você fazer um checklist, lembra? 14 passos, 14 sinais. Eu imagino que você já aí, né? E aí, pastor, eu fui bem, eu passei em 10. Passei em 8. Pastor, passei em 12. Eu precisaria que você passasse nos 14. Pastor, mas a gente não é perfeito. Sim, mas são sinais importantes na sua vida. Esses que você não passou, você precisa agora, em nome de Jesus, botar em ordem. Resolver na tua vida. Você precisa resolver esses sinais na sua vida. Se você passou em 10, graças a Deus. Se você passou em 8, que bom. Mas está faltando 6 ainda. Está faltando 4, está faltando 2, está faltando 1. Então, conserte. Você já sabe agora que precisa consertar. Você já foi exortado. Deus já falou com você, o Espírito Santo já falou com você. Então, você precisa, em nome de Jesus, arrumar essa situação. Não fique contente que 10 está bom. Está uma média boa. 70%. Não existe média boa. Para crente não tem média boa. A gente não vive na média. A gente está em busca da santidade, em busca da perfeição que é Cristo Jesus. Nós andamos em busca da perfeição. Nós não andamos pela média. A média, mais ou menos, está bom. Não está bom. Nós não andamos pela média. O nosso alvo é Cristo. E a semelhança de Cristo. E Cristo era perfeito. Cristo era perfeito. Ou é perfeito. E a nossa ideia é buscar a semelhança do Senhor. Ser igual ao Senhor. Ser perfeito como perfeito é o nosso Pai Celeste. Então eu preciso ir em busca da perfeição. O meu caminho é busca da perfeição. Essa é a ideia do crente. Essa é a ideia que Deus coloca e o Espírito Santo coloca na vida dos crentes. Busca da perfeição. Busca da santidade. Nós não vivemos pela média. Então não se contente com 10. Tem 14, 10 está bom. Não está bom não. Bom é 14. Bom é 14. Então vai em busca dos 14. O que faltou na sua vida, já começa a pôr em prática, já começa a resolver, já fale com Deus, Deus, preciso resolver isso aqui, o Senhor me ajuda. Se está faltando oração, você vai para oração. Se está faltando leitura, você vai para leitura. Se está faltando comunhão, já pega o telefone de alguém, já ligue, já marque, já faz uma visita, já convide alguém para ir na sua casa. Comece, irmão. Comece a envolver. Se você não sabe o nome da pessoa, já liga para o seu pastor. Pastor, como é que chama aquele irmão assim, assim, assim que vai lá na igreja? Dá o nome dele, da mulher dele, do filho dele. Que eu já vou guardar aqui. Me dá o telefone dele também que eu vou ligar para ele. Já comece a agir. Pare de ficar sentado nessa cadeira aí.
Para de achar que você está um crente na média. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Vou dizer uma coisa para você. Ser membro da igreja não garante para você o céu. Ser participante do evangelho, ou simpatizante do evangelho, também não te leva para o céu. Não leva você para o céu. Ser um crente na média não te leva para o céu. A Bíblia diz que eu tenho que ser fiel até a morte para mim ganhar a coroa. O importante é fidelidade. Então, toma cuidado com essa história de ser um bom crente, um bom frequentador de igreja. Frequentador de igreja não vai para o céu. Simpatizante do evangelho não vai para o céu. Ser um evangélico não te leva para o céu. O que te leva para o céu é uma conversão genuína. E se você não for convertido, você não vai para o céu. Não vai. A conversão é a porta de entrada para o céu. É a conversão. Se não se converter, é o que Pedro diz aqui, ó. Respondeu, diz: arrependei-vos e sejais batizados. E um pouco antes ele vai dizer: convertei-vos. Conversão não significa mudança e transformação de vida. Isso que é conversão. É mudança e transformação de vida pelo nome, pelo sangue e pela graça de Jesus. Isso é conversão. O resto é papo furado. Sem conversão, ninguém vai ver a Deus. Se não nascer de novo, não vai ver Deus. Não tem céu. Essa é a real. Ah, pode ensinar o que for, pode falar o que for, que aí tem uma igreja boa, a outra que é boa, não importa a igreja. O nosso negócio, meu irmão, é com Jesus Cristo. Jesus foi muito claro para Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E conversão e novo nascimento, meu irmão, é a mesma coisa, tá? São palavras diferentes para a mesma coisa. E conversão tem arrependimento, conversão tem deixar o erro, tem reparação do erro e tem tudo que nós falamos aqui. O bom é que esse vídeo, irmão, é vídeo que está gravado, não é ao vivo. Se fosse ao vivo, você tinha esquecido metade do que eu falei. Mas o bom é que vai dar para você rever de novo essa mensagem e examinar o teu coração. Quero orar com você nessa hora. Quero pedir a Deus que Deus te ajude e me ajude nas nossas falhas aqui nesses itens. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está vendo esse irmão, essa irmã, o Senhor está vendo esse jovem, o Senhor está vendo, Deus, quem está assistindo essa mensagem nessa hora. Pai, e o Senhor com certeza nessa noite falou no coração de cada um. Nessa noite, com certeza, o Senhor tocou a ferida de muita gente. Com certeza, o Senhor pôs o dedo, Deus, naquela ferida. Deus, o Senhor trouxe à luz muita coisa que a gente está tentando esconder. Porque a gente se esconde atrás de uma igreja, a gente se esconde atrás de uma doutrina, a gente se esconde atrás de uma palavra bonita que todo mundo gosta, que é evangélico. E na real, Senhor, nós precisamos de conversão genuína e verdadeira para agradar o Senhor e para ir para o céu. Então, em nome de Jesus, nessa noite, que o Senhor, teu Espírito agora, nesse momento, fale com cada um, já falou, mas convença cada um, e que cada um nessa hora, Deus, não apenas guarde a tua palavra, mas pegue o que está faltando aqui nessa lista, esses itens, Deus, que não está em ordem com essa lista, e comece a agir. Tome uma atitude já nesse momento de transformação de vida, ó Deus, para que realmente nós possamos agradar o Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo e nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe tua igreja nessa semana, que o Senhor guarde, que a tua boa mão esteja estendida e que teu Espírito Santo continue falando e incomodando as nossas vidas, porque é isso que nós precisamos às vezes, Deus, do incômodo do Senhor nas nossas vidas. O incômodo, que Ele fique lembrando e trabalhando em nós naquilo, Deus, que não te agrada. Ó Pai, em nome de Jesus, não nos deixe andar pelos nossos próprios caminhos, mas nos ajude, Deus, a encontrar a vereda justa e verdadeira, que é a vereda do Senhor. Nós louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Deus abençoe. Boa semana para você. Fique em paz. Se precisar de alguma coisa, estou à sua disposição por aqui. Amém? Um abraço, que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão santa do Espírito esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Um abraço.